Hello, Flowers! Aqui é a Teacher Mari E aqui é a Teacher Bia e sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Flow Talk. No episódio de hoje, a gente vai saber tudo sobre o programa que a Bia fez lá nos Estados Unidos, que a gente chama de Au Pair. E a Bia vai explicar um pouquinho para vocês tudo sobre o Au Pair. Sim. Au Pair é um programa de intercâmbio que você vai para um país, pode ser Estados Unidos, pode ser Canadá, pode ser na Europa, e você vai para cuidar dos filhos daquela família que você vai morar. Você mora com a família e você cuida das crianças que são os filhos da família. Ou seja, você é uma babá. Resumindo, Uma babá chique. Uma babá que recebe Em outro e outro vai. Eu tava em dúvida. Para a gente começar, eu tenho uma pergunta muito interessante e é básica para a gente começar a entender um pouquinho sobre o Au Pair. Primeiro, Bia, conta pra gente como funciona em questão de idade, com quantos anos você foi e o que você recomenda. Sim, o au pair, ele tem uma idade específica. Você precisa ter entre 18 e 26 anos para ir para os Estados Unidos. Na Europa, eu sei que eles aceitam um pouquinho mais de idade, só que na Europa é diferente o processo, porque não tem uma agência. Nos Estados Unidos existem agências, são 3 agências, que através de agências de intercâmbio do Brasil, você consegue acessar as agências de lá. Eu fui com 23 anos. Eu recomendo você ter mais de 21. Por quê? Porque a maioridade nos estados é 21 anos. É verdade. Né, Já pode Mariana? fazer muita coisa. Então, assim, não que você não vá aproveitar se você for antes, claro, é uma oportunidade, você tá fora e tudo, mas com 21 anos você tem a experiência completa de você poder sair, você poder ir pro bar, você Fazer poder... qualquer coisa, Qualquer né? coisa, isso. Então não tem essa preocupação. Então eu fui com 23 anos, meu intercâmbio durou 1 ano e 8 meses, que a gente depois fala de datas. Da duração. Isso. Mas então tem essa regra, tem que ter entre 18 e 26 anos. Em relação à qualificação, tem que ter alguma formação? Como que é? Você não precisa ser formada numa área, por exemplo, assim, nossa, eu sou pedagoga, ou eu tenho, sei lá, formação em letras, não. Você tem que ter um inglês básico para intermediário, pelo menos, porque você precisa, sim, se comunicar com uma empresa, ou uma empresa. Com a família, Com a né? família. E com as Sua pessoas, família, eu acho também, sim. né? E também tem a entrevista que você faz do visto, que é em inglês. E você faz a entrevista do visto e com a família ou só do visto? Depois você conhece a família? Como que é? Você faz primeiro com a família e depois a do visto. Porque assim, quando você vai tirar o visto, você já tem que ter uma família. Tanto que quando você vai tirar o visto, já tem todas as informações. Onde você vai morar, a família, quem que é, quantas crianças e tudo. E isso, inclusive, o cônsul te pergunta na entrevista em inglês. Então, você tem que ter, sim, esse inglês básico para intermediário. Você tem que compreender bem. E em relação à formação de escola, não é necessário, mas você tem que comprovar horas de experiência com criança. Nossa, mas tem que ser em escola? Não necessariamente. Pode ser como assim. babá mesmo? Pode. Pode ser assim, eu cuido do filho da minha prima. E como que você comprova isso? Você tem que colocar as informações lá, que é tipo um site, Tipo um Tinder. Tipo um Tinder. Lá você coloca tudo sobre você O Tinder e vai das achando. babás. É tipo isso. Então lá você coloca as informações, tipo, por exemplo, eu cuido do filho da minha prima. Aí você coloca quanto tempo você cuidou, e aí a sua prima entra como se ela precisasse confirmar Uma que você referência. fez isso. Isso, exatamente, uma referência. Aí você tem que ter 3 experiências diferentes, comprovar. Agora, eu não lembro quantas horas eram. Pode ter mudado também, né? Mas a agência deve te falar. Sim, a agência te fala, assim. Quantas horas de experiência você tem que ter, mas você tem que ter experiência com criança, cuidando de criança. Ou adolescente, serve também. Em relação às crianças, tem como você escolher ou a família também, mas quantas crianças, ou então a idade das crianças, tipo, eu não tenho experiência com adolescente, que vamos combinar, né? Adolescente é uma idade incrível. Você pode escolher, por exemplo, eu quero um bebê de 10 meses, uma criança de 4. É mais ou menos, é tipo um Tinder mesmo, né? Igual a gente falou. Porque assim, como que funciona? Nessa plataforma que você coloca todas as suas informações, você coloca lá, você faz um vídeo de você mesma se apresentando em inglês. Aí nisso a família já sabe mais ou menos seu inglês.
Claro que tem gente que treina muito, que decora, que fica muito bom. Mas na entrevista, você faz entrevista com as famílias, então também dá para pegar ali um pouco que você sabe o que você não sabe de inglês. Nessa plataforma, você faz um vídeo seu, aí você se apresenta, quantos anos você tem, o que você faz da vida, sua experiência com crianças, se você gosta de criança ou não. Claro que você vai falar que gosta. Porque também, né, você tá indo cuidar da criança, você não Exato. gosta. Aí lá, quando você fica o seu vídeo na plataforma, aparece para as famílias o seu vídeo, Do país que você escolheu ou do mundo inteiro? só do país que você escolheu. Então, aparece para as famílias, e quando aparece para as famílias vão mandando mensagem. Aí ela manda mensagem para você e fala assim, tudo dentro dessa plataforma. Oi, me interessei em você, não sei o quê, eu sou uma família de tantas crianças, moramos em tal lugar, você tem interesse em fazer uma entrevista? Uhum. Aí, por exemplo, todas as famílias que tinham 4 crianças eu não fiz nenhuma entrevista, porque eu não queria cuidar de 4 crianças. Imagina, uma babá para 4 crianças. Uhum. Nossa, inclusive eu tenho uma experiência para contar sobre uma au pair que eu conheci com experiência de 3 crianças. 3 crianças já Foi é muito. É too muito. much, too much. Então, assim, aí todas as pessoas que me procuravam com 4 crianças, eu já falava assim, olha, obrigada, mas não é o que eu procuro. E das famílias que me procuraram, de 2 crianças, uma criança, eu não procurava muito saber a idade da criança, eu procurava saber meio que os benefícios que a família oferecia, porque aí tem isso também, né? Você vai conversando, tipo um Tinder, e você chega num consenso de tipo assim, ó, eu vou dormir no quarto do lado da criança, porque, gente, isso faz diferença. Porque assim, Imagina. você dormir do lado da criança acordar à noite chorando, No dia que quem você vai tá de socorrer? folga, ou no dia que você quer sair, se voltar e acordar a criança, acordar a Exato. família. Eu acho que tem que ter esse conforto também, né? Sim, Tem que prezar por isso. sim. E, tipo, transporte, vou ter carro, não vou ter carro, vou ter fim de semana off ou não, porque isso é importante também, porque tem Muito. família que bota você para Escravidão. trabalhar. Uhum. Porque, assim, são 45 horas que você tem que trabalhar por semana. Uhum. Não necessariamente você precisa fazer as 45 horas, mas é no máximo 45. Entendi. Então, tem família que bota a pessoa para trabalhar 45. Eu não trabalhava. E se fosse mais de 45, podia ser meio que uma hora extra ali, meio que por Sim. fora do programa, né? Tipo, Sim. hoje a gente vai sair, o casal quer sair fazer um date, uma noite, uma Sim. date night. Eles querem fazer isso, aí eles falam, Bia, tem como você ficar com eles à noite? Sim. Tem isso também, né? Tem. Aí eles pagam Uhum. além. Uhum. Mas Mas também aí você também. tem vida, né? Sim. Só que também, tipo, se você passou das 45 horas, você não vai querer fazer hora E extra. você pode falar, tipo, Pode. não Sim. consigo, já Uhum. marquei de sair Sim. e tal. Sim. Então, tipo, dentro dessa plataforma você vai encontrar tudo. E aí, como que você conhece a família? Chamada de vídeo. Tudo eu fiz pelo Skype. Foi. Na época, né? Era. Hoje deve ser Zoom. É verdade. E aí eu fiz pelo Skype. Primeiro eu conheci os pais, eu lembro. E depois de conversar com os pais, a gente fez uma entrevista, eles gostaram muito de mim e tudo. Depois a gente marcou uma entrevista para fazer com a criança. E aí Era só uma? Só uma graça. Um menino de 4 anos. Quando eu vi ele tinha 4 anos. Aí depois a gente fez entrevista com o menino e os pais juntos, né? E aí depois a gente foi mantendo contato por e-mail, por mensagem, do tipo assim, que tipo de coisa você gosta? Porque ela queria deixar tudo confortável para quando eu chegasse. Tipo, que cor você gosta? Essas coisas, sabe? Isso é legal. Tipo, o que você curte? O que você gosta de fazer? Pra agradar mesmo. Sim. E foi isso. Aí foi bem legal. A minha experiência foi boa. Mas tem muita gente que tem experiência ruim, né? Muita, tem muito. É, tipo, incrível a quantidade de pessoas que tem experiência ruim. Eu acho que tem família que já pega pensando, essa menina aqui é de fora, eu vou escravizar ela e tá tudo bem, eu vou quase matar a menina de... Sim. Nossa. E assim, o que acontece? Você pode ter rematch. Porque assim, quando você fecha com uma família, a gente chama de match. Se não der certo, você pode ter rematch. Mas isso você já vai estar lá no país. E aí Na você, casa, morando com a família. Aí você pode tentar trocar de família. Só que geralmente o rematch você tem pouco tempo para escolher. Tipo, são 2 semanas. Então, se em 2 semanas você não achar uma família boa ou melhor, Serve pra qualquer uma. Você volta pro Brasil? Ou você volta pro Brasil. Mas acho que a chance de não achar é É pequena. pouca, sim. Mas Só a que chance de não achar uma família boa é muito grande.
Isso acontece muito. Tipo assim, a pessoa sai de uma família muito ruim pra ir pra uma ruim. Mas ela pode mudar de novo? Pode. Você pode fazer quantos rematches você quiser. Mas você acha que, tipo assim, quanto mais rematches a pessoa fizer, Mas, pior pra ela? sim, Tipo assim, nossa, por que que essa menina não fica na casa de sim. ninguém? Tem alguma coisa errada? Aham. Ela fica mal vista. Por isso que eu recomendo você ter inglês bom. Porque muita gente vai para o inglês muito básico e quando você tem inglês básico, você acaba se sujeitando a muito mais coisas. Não entende muita coisa, fala sim pra tudo. E realmente, eu tenho uma amiga que foi, eu conheci ela lá, né, quando eu tava fazendo intercâmbio, e ela sofreu muito. E ela ficava tipo assim: tem como você ler a mensagem pra ver se você entende melhor que eu? Ou então, aí eu fui na casa dela lá, né, e aí a mãe falava alguma coisa, ela já virava pra mim: o que ela falou mesmo? Aham, Eu falei: como você não entendeu? Você tá aqui sim, faz 6 meses, sei lá, sim, 3 meses. É, pá, sim. E eu tenho uma amiga também que era desse jeito, tipo, ela não entendia muito quando ela morou com a família. E aí ela achou que as crianças iam acabar ajudando, mas as crianças não conversavam com ela porque ela não entendia, então virou uma bola de neve, tipo assim. não entendia Não nada, só fazia entendia. comida e falava: Sim. comida. Aham. Nossa. É bem, bem complicado, porque aí quando você não entende, você não sabe tipo, escolher outra família, qualquer pessoa que aparece vai aceitar. Então é bem complicado, assim. Eu Pedir recomendo. as coisas também, tipo assim, ah, esse final de semana eu não consigo trabalhar. É, Como é que você vai explicar isso se você não sim. sabe articular Ah, eu ali? tenho um compromisso. A gente pode, talvez, nesse dia não trabalhar e tudo aí. Aham. Você Eu posso precisa tirar esse ter. dia off? Sim, Nossa, sim. pânico, mas vontade. É uma pergunta que eu lembrei aqui agora, inclusive. Você saía, né, à vontade. Você conseguia viajar quando você queria? Você conseguia fazer basicamente o que você queria na hora que você queria ou não? Na minha rotina era muito tranquila, porque Uhum. eu tinha só ele, um menino de 4 anos, e eu trabalhava tipo 25 horas semanais. Então era sempre assim. Eu não precisava levar ele para escola, ele ia para escola todos os dias, de 8 às 2, e depois no segundo ano ele ia de 8 às 3. Então eu buscava ele da escola, ficava com ele à tarde, às vezes ele tinha atividades, mas aí eu dirigia ele para atividade, Meio que ficava ficava esperando ali, aham. e dava janta para ele às vezes, não era todo dia também. Só 2 vezes por semana que eu ficava até colocar ele para dormir e ficava em casa para eles saírem. Uhum. Então, o combinado era sempre fim de semana off. Uhum. Acontecia às vezes da família precisar que eu ficasse com ele fim de semana, porque acontecia também deles quererem viajar. Só que aí também era combinado por fora. É, e como eu tinha todo fim de semana off, eu só avisava, tipo assim, ah, tô saindo, não vou dormir em casa. Aí eu voltava no outro dia. Ou então, se eu tinha uma viagem, aí sim é bom você avisar, porque querendo ou não, eles são responsáveis por você lá. Sim. Eles Você são, querendo ou não. eles são Você meio que os gostando ou não. seus sponsor ou não? Sim, Que para quem não sabe, sponsor é quando você é patrocinado, né, por alguma sim, pessoa, por alguma coisa, né, alguma entidade. E mas eles são seus sponsors porque eles te pagam semanalmente, meio que sim. isso. E também porque na documentação tá tudo o nome deles, né? Entendi, De visto, entendi. de tudo. E Sobre o seu dia a dia. Em a minha relação ao seu rotina. dia a dia, quando ele estava na escola, você fazia alguma coisa? Você continuava trabalhando na casa? Você estudava? Eu sei que tem um plano Tem, educacional, né? sim. A cada ano de au pair, você tem US$ 500 de bolsa para estudar. Mas entenda, US$ 500 não vale nada, tá? Para estudar lá. É muito, muito pouco. Nada. É o básico. É. Só que aí, o que eu fiz? Eu estudei inglês, English as Second Language, no college. Estudei por um ano. E depois eu aí o que eu fazia depois, né? Tá, enquanto ele tava na escola, eu ficava na casa, ou eu ia pra academia, ou eu fazia as minhas coisas. E um dia na semana eu tinha que fazer a laundry dele. Laundry, pra quem não sabe, é lavar as roupas. Uhum, uhum. Eu lavava as roupas dele, lavava a roupa de cama também, aí trocava, então, tipo, mas era bem tranquilo, porque fazia toda semana, então não acumulava muito. Sim. E depois era isso, tipo, eu fazia meu almoço, e aí ou eu estudava, ou eu fazia nada, ou eu ia encontrar minhas amigas também que estavam fazendo nada e fazia Outras au nada pair ou juntas. não? Au pairs. Au pair ali é todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. É Tem que ser tudo, uma família, é né? uma família, outra família. Nossa. Mas era isso, e aí
Então, nos fins de semana, se eu fosse viajar, eu avisava, porque eles eram responsáveis por mim, Uhum. mas era tranquilo. Até porque você tinha 23 anos, né? Sim. Não era assim, uma Uma criança. Mas eles meio que tratam a gente como criança ainda. Acho que por eles serem responsáveis por nós. Eles se sentem, tipo assim, eu tenho poder sobre essa pessoa, eu faço o que eu quiser com ela. Eu acho que muita família pega pessoas de fora justamente por isso, né? Sim. E assim, a minha família era muito boa, mas mesmo assim eu ainda sentia aquela coisa do tipo. Eu devo alguma coisa pra ele, eu devo excuses. Eu me sentia não oprimida. Obrigada a fazer as coisas? Tipo isso. Obrigada Era a como se eu dizer tivesse. sim? Era uma coisa bem assim, tipo, nossa, eles fazem tanto por mim, eu tenho que. Trabalho dobro, eu tenho que Sim, cuidar do filho deles 24 sim, horas, sim, tem que ver ele dormindo. sim, sim. Vamos para mais umas duas últimas perguntas, Sim, que eu acho senhora. que vai ser legal da gente falar. Em relação ao tempo de intercâmbio, bem rapidinho, quanto tempo você ficou e quanto tempo você pode ficar? O au pair é para 1 ano, 12 meses, podendo estender por 6, 8 ou 12 meses, ou seja, tempo máximo 2 anos, tempo mínimo 1 ano. Ou se você desistir, você vai embora antes, mas aí é Outra coisa, né? Uhum. Eu fiquei 1 ano e 8 meses Uhum. como au pair. Aí depois eu fiquei 6 meses a mais nos Estados Unidos. Porque seu pai morava lá ou porque Isso. você quis? Bom que você ficou perto, né, da sua família. Sim. Foi bom Uhum. demais. Acho que mais uma pergunta, deixa eu escolher aqui, sabiamente. Duas coisas, na verdade, em relação ao preço e além deles te pagarem, como funciona para passagem? Porque eu sei que passagem lá para fora tá caríssimo, na época também. Você que teve que pagar ou eles, como que foi? Então, o preço do intercâmbio em si, eu não lembro certinho, mas eu acredito que na época eu paguei por volta de R$ 2.000. Inclusive, esse é o motivo porque todo mundo faz au pair, porque é o intercâmbio mais barato que tem. Uhum. Todo mundo que faz au pair, que eu já conversei, é por isso, porque é o mais barato. Não é porque, nossa, eu amo crianças, não. É porque é o mais barato. Porque eu amo crianças e eu queria ir. Não, é porque é o mais barato. Por que fica só esse preço de R$ 2.000? Porque a família que paga a passagem. Então, tipo, a família lá que pagou minha passagem. Antes você tem um treinamento em Nova York também. Então, tipo, a família que paga todos esses custos. Então, para você sai mais barato. O au pair em si é o intercâmbio que paga muito pouco, porque a gente fica lá com as crianças, mas a gente recebe 195,75 por semana. Tem gente que fala. 195,75. Porque tem família que paga redondo. A minha ainda arredondava para 200. Mas, tipo, tem gente que fala assim: nossa, mas é muito bom, porque você não tem gasto com nada. Tipo, eu não. E eu sentia isso, era uma visão minha, assim, de você não paga celular, porque eu acho que algumas dá Eu não celular, pagava né? celular, eu não pagava compras de comidas que eu comia em casa, eu não pagava gasolina, eu tinha um cartão da Luz, família. aluguel, Não, sabe? nada. Então eu tinha o cartão da família que eu podia fazer tudo que eu quisesse, assim, claro, com um limite, né? Uhum. Tudo acordado ali antes. Então, tipo assim, se eu saía com a criança, eu pagava com o cartão da família. Então, essas coisas. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas é um preço bom. Mas, gente, quando você vai pra lá, e tipo, eu fui pra Califórnia. Califórnia é um custo de Mais vida caro. alto. Uhum. As coisas são mais caras. Então, tipo, a hora que você vê, você trabalha de um tanto que talvez se você não fosse au pair, você estaria ganhando, tipo... Porque Não é lá o triplo, ganha gente. É, muito tipo, mais. 6, 7 vezes mais. Aí, então, quando você põe na ponta da caneta, nossa, mas se eu tivesse pagando aluguel, não sei o quê, ainda estaria ganhando a mais. Sim. Então, é pouco. Porque lá a oportunidade de ganhar mais é muito maior do que aqui, por exemplo. Aqui ganhar um salário mínimo é muito comum, vamos dizer. A maioria da população, né, ganha. E lá fora, não. Você não, sei lá, Uber, entregador de comida, entregador de qualquer coisa, trabalha num bar legal ou ilegalmente, você ganha muito mais. Sim, e tem um estilo de vida muito melhor, né? Sim. Consegue comprar muito mais coisa. Sim. Coisas a se pensar, né? Dá até tristeza. Aquele momento que você fica pensativa. Mas, só pra gente wrap up aí, eu acho que a gente falou tudo, né, que a gente queria. Muito interessante aí, todos os lados bons, os lados ruins. Eu acho que deu para as pessoas entenderem bem sobre o au pair. E acho que é isso no episódio de hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa aqui embaixo. Subscribe to our channel. Sim, please. Please. Manda pros amigos, gente. Quem quer fazer intercâmbio. Sim. Quem não tem dinheiro fala assim, eu quero fazer intercâmbio. Vale a pena. Vale a pena. Sim. Você vai passar uns perrengues, mas assim, quem não passa perrengue, a gente passa perrengue até aqui. Lugar, Nossa, morando com a nossa família, às vezes é difícil, gente. Como que não vai ser difícil morar com a família? Você nunca viu na vida? Mas é muito legal, eu recomendo. Sim.
Mas deixa suas perguntas aqui pra gente. Quem sabe a gente faz um vídeo respondendo a pergunta de vocês. Verdade. Bye!